vou apresentar para vocês uma série de trabalhos que eu realizei focando a questão da criança. Eu chamei essa série de Meninos do Rio. Foi realizada por mim em 1992, ou seja, há 25 anos atrás. Essa minha estética de preocupação, de social, de olhar essas crianças na marginalidade da paisagem, pano de fundo da paisagem do Rio, que poderia ser qualquer pano de fundo, porque qualquer cidade tem esse tipo de personagem em todos seus lugares, quer dizer, elas estão presentes, elas são invisíveis e visíveis ao mesmo tempo, elas são esquecidas. Então eu usei a paisagem do Rio de Janeiro, como pano de fundo, e elas sempre à margem, sempre esquecidas e sempre exploradas. Não? Assim, a criança com a tarja negra, que é aquela coisa da não identificação, mas elas não são identificadas nunca. Essa tarja é só um símbolo que a sociedade criou para não dizer quem é essa criança. Ninguém quer saber quem são essas crianças. Então aqui temos, elas crescem, quando conseguem se tornar adultas, talvez nem consigam se tornar adultas, elas morrem no caminho, elas vão ser exploradas de várias maneiras, elas vão trabalhar antes do tempo, elas não vão ter educação, elas não vão ter oportunidade e não têm a escola como formação e a possibilidade de serem crianças. Elas não têm essas possibilidades. Essa sociedade nega. A família, às vezes, não pode dar essa condição e o Estado, a sociedade, os ignora solenemente. Então temos esses personagens, essas crianças que estão recorrentemente nas ruas e procurando a subsistência, fazendo pequenos furtos, a questão de sobrevivência, tem que levar alguma coisa, tem que comer, também tem que se alimentar. Então você tem esses personagens que são, assim, a vergonha de qualquer sociedade. Então temos aqui esse tipo de comportamento e de realidade. Então eu usei a minha arte para expressar essa minha indignação, essa minha preocupação e a forma como eu poderia dizer aquilo que eu penso sobre essa tragédia humana e social. Então temos assim, esses olhos tristes, essas crianças maltrapilhas com a caixa de graxá, para graxar sapato na rua, vendendo bala nos bares, nos lugares, perambulando pela cidade até tarde da noite e recebendo várias formas de a vulnerabilidade dela e a agressão que ela sofre. Poucos conhecem e poucos sabem, mas elas próprias sabem, né? Elas chegam nas suas casas e precisam chegar em algum lugar para dormir. Então elas precisam de uma vida que é negada. Então assim, essas crianças estão esquecidas, anônimas, sabe? E a sociedade ainda se pretende, um grupo dela ainda pretende penalizá-la antes, diminuindo a idade penal delas. Quer dizer, não dá oportunidade, não dá educação, não dá chance, mas punir é uma necessidade que alguns setores apelam. Então temos, assim, eu, inclusive, quando eu estava prestes a fazer uma exposição, eu estive na casa do Darcy Ribeiro, mostrei a ele alguns desses trabalhos dessas crianças, e ele escreveu um pequeno texto de apresentação falando sobre essas minhas obras. No ano de 2000, por conta dos 500 anos do descobrimento do Brasil, eu realizei, dentro dessa temática da criança, essa tela que tem 21 metros de comprimento por 2 metros de altura, onde eu aqui retrato 500 rostos de crianças. As crianças de todas as regiões, de todos os lugares, de todas as cidades,
e as crianças tristes, que são as crianças brasileiras que eu retratei. Então, cada uma é um símbolo para um ano de existência do Brasil. Um país que trata a sua infância, que trata os seus pequenos dessa forma. Então temos, assim, a tristeza de apresentar essa realidade, esses olhos tristes, e essa é uma das séries, uma das obras que eu considero a que me foi muito mais duro, a mais triste que me entristece quando eu as vejo. Então, essas crianças, elas perderam a oportunidade e elas continuam perdendo a oportunidade, porque não vale a pena, talvez, sabe? O ser humano perdeu essa capacidade de ser humano, né? Então, digamos assim, essa contradição humana que a gente sente hoje, né? Hoje, essas crianças continuam perambulando, continuam sendo exploradas, continuam sendo prostituídas, continuam sendo mortas pela violência, e exatamente nas periferias, nas favelas. Isso é exatamente o noticiário cotidiano e que pouco importância se dá. Então aqui temos essa série e esses trabalhos, a minha tristeza, a minha indignação e a minha forma de participar e de dizer da minha arte através dessa realidade humana.